Tá bem. Tá, estamos gravando. Bom, então, deixa eu começar falando um pouquinho o que é o R, tá? Então, assim, o R, ele é uma série de coisas, depende de quem está usando ele. Então, assim, eu vou abrir aqui ele agora, vou mostrar as principais janelas dele, para vocês saberem o que é. Esse aqui é o R base, vamos dizer assim. Quando a gente abre o R da primeira vez e instala, o R, ele é uma ferramenta matemática, tá? Então, assim, ele serve para fazer cálculos matemáticos. Ele é um interpretador de funções matemáticas. E ele, então, se a gente entrar aqui no R e escrever, sei lá, 5 mais 7, ele vai calcular para a gente 12, tá? Depois, mais tarde, eu vou voltar a essa história um pouco mais tarde, tá? Bom, o R, ele serve como um pacote estatístico. A capacidade que ele tem de processar operações matemáticas, especialmente fazer cálculos com matrizes, que boa parte da estatística é baseada em álgebra matricial, então multiplicação, inversão de matrizes, determinantes, essa coisa toda é a base da estatística, né? O que está por trás da estatística é isso aí. Então, o R permite que vocês façam, já tem funções estatísticas prontas. Por exemplo, eu estava olhando aqui o livro que esse professor lá do Pará, lá, que escreveu aquele livro sobre... Esse livro aqui que eu pedi que a Sofia circulasse o link, né, do professor Colin, ele cita esse livro aqui, que é a Estatística Prática para Biologia de Campo. Tá? Então, ele mostra, por exemplo, na página 220, ele pega esse mesmo arquivo aqui do Starlings, que é o artigo o arquivo que nós vamos usar, e ele faz os cálculos todos manualmente, né? Como é que a gente calcula uma análise de variância na mão. Isso é muito legal de saber. Um dia talvez vocês se interessem em saber como é que isso é feito, assim, né? Por curiosidade, enfim. Mas fazer isso na mão é um tédio, né? Então, o que acontece? O R, ele tem uma série de funções que permitem que a gente faça isso de pronto, né? Além da função mais básica, o R também ele permite que tu programe nele. Então, além do pacote estatístico, ele também tem funções de linguagem de programação. Ele tem alguns recursos de programação. Eu, obviamente, não vou entrar aqui nesse mérito, mas dá para programar, né, e fazer... acelerar o processo. Por exemplo, se tu tem, vamos supor, muitos experimentos que tu queira fazer e tenha uma série de características que tu queira fazer lá e tal, em vez de tu fazer um procedimento manual que tu vai lá, clica num monte de botão e tal, tu faz um programinha e aquilo ali roda e ele calcula para ti uma série de coisas já automaticamente. Então, assim, é muito prático. Assim, depois de um tempo de uso mais avançado do R, a gente acaba precisando um pouco de linguagem de programação, mas isso não é necessário nesse momento, tá? Uma outra coisa que eu acho legal no R é que ele é extensível. Ele é extensível através de um negócio que se chama bibliotecas ou pacotes. Ele tem uma confusão de linguagem, que é assim, ele às vezes chama uma coisa de biblioteca, às vezes ele chama de pacote, tá? Mas é a mesma coisa. Tá? O que é um pacote? Então, o pacote é o seguinte, é um pacote que tu abre, carrega, e ele adiciona uma série de funções ao R. Então, por exemplo, tem um pacote lá no repositório de pacotes, é um pacote para tratar de genética, um outro pacote que é para tratar de microarrays. Tem uma série de pacotes, tem pacotes específicos para a área de finanças, tem pacotes específicos para a área... Então, assim, o R não é um programa pesadão que faz tudo. Ele é um programa leve, ele é um programa mais magrinho, que tem capacidade de carregar coisas mais pesadas nele. Então, por exemplo, a gente tem os módulos que a gente chama de módulo base. Esse módulo base, ele carrega uma série de funções lá próprias do R. Normalmente, quando a gente carrega, ele carrega o módulo base. E aí eu posso carregar módulos adicionais que façam coisas específicas. Por exemplo, eu quero fazer uma tabela formatada já em Word para botar no meu artigo. Ele faz. Eu quero fazer uma tabela tem um pessoal que usa computação científica, usa um tal de LaTeX, né? Escreve LaTeX. Ele é uma linguagem de programação para fazer artigos. Se tu quiser fazer a saída da tua tabela em R e sair já direto em LaTeX, tu pode fazer sair em LaTeX direto. Então, assim, ele tem módulos que permitem fazer uma série de coisas com o próprio R, tá? Então, a gente carrega o pacote aqui, ele vê todos os pacotes que a gente tem instalado. Eu já tenho uma cacetada de pacotes instalados, porque eu uso alguns, né, comigo. Mas nós não vamos usar nada disso aqui. Praticamente tudo que a gente pode fazer já com o pacote base. Então, é isso que é o R. Tá? Além de ser muito simples e muito poderoso, o R é muito feio. Né? Ele é um bichinho feio, tadinho, né? Ele nasceu assim.
E aí ele é ruim de usar desse jeito. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? Se desenvolveram cascas, digamos assim, para colocar em cima do R. Então, eu consigo colocar uma casquinha em cima do R para fazer ele funcionar um pouco mais amigavelmente, digamos assim, tá? Então, eu vou mostrar uma primeira casca, que é a que eu normalmente uso, que é... Eu vou fechar aqui, tá? Não vou salvar nada e tal. Eu uso normalmente esse pacote aqui, esse programa, é um programa separado que tem que ser instalado, depois eu vou mostrar como é que se instala essas coisas todas. É um programa chamado RStudio. O RStudio ele é uma ferramenta que é um pouquinho mais amigável do que o R, né? A gente instala no computador da gente e abre aqui o RStudio e ele chama o R por trás. Eu vou mostrar como é que isso acontece. Ele termina de abrir. Tá. Então, vocês veem que aqui ele já abriu o R aqui para mim, ó. A mesma coisa, se eu botar 5 mais 7 aqui, essa parte, ele já vai mostrar os mesmos 12 que tinha lá. Ele é a mesma coisa que tinha antes. Tá? Ele é o R normal. O R está lá atrás, rodando lá atrás. Só que ele tem uma casca mais bonita. Por exemplo, os pacotes já estão aqui do lado, eu posso olhar os meus... os gráficos que eu desenvolvi, eu posso olhar aqui mesmo também. Ele tem um help aqui embutido, eu posso olhar o help aqui mesmo. Tem um visualizador que eu posso olhar aqui arquivos e coisas assim, que dá uma lista dos arquivos que eu tenho à disposição. Então, ele é muito mais simples de usar, ele tem funções aqui muito mais simples, tipo, por exemplo, eu quero importar um arquivo, né? Eu posso importar daqui diretamente, no R normal eu tenho que saber o comando de cabeça, algumas coisas aqui eu já tenho mais ou menos pronto, né? Se eu tenho um arquivo texto, ou Excel, ou SPSS, SAS, Stata, que são outros pacotes estatísticos, eu posso importar diretamente no R, tá? O que eu recomendo para vocês? Vocês entendam como é que é a estrutura dos arquivos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns arquivos depois, mais tarde, quando eu for fazer uma demonstração mais prática do R. E o que eu normalmente faço? Eu digito meus arquivos todos em Excel. Eu acho o R chato para entrar em forma, como é que a gente poderia supostamente criar um arquivo no R, mas não façam isso. Criem os arquivos de vocês no Excel, tá? É muito mais simples. Digitem lá no Excel e depois tragam para dentro do R, que é bem mais fácil de fazer, mais simples, enfim. E tem uma série de funções que tu pode já fazer dentro do próprio Excel que te aceleram muito o processo de trabalho dentro do R, né? O R já fica pronto para... Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui algumas operações básicas e mostrar como é que é o R, como é que ele funciona. E aí depois eu vou mostrar algumas, como é que se usa na prática, assim, né? Qual é que é a aplicação. Antes da gente chegar adiante, deixa eu mostrar algumas operações básicas, falar um pouquinho do R e mostrar o que dá para fazer com ele, tá? Primeira coisa, como eu estava dizendo para vocês, o R é uma ferramenta estatística, então ele permite operações básicas. Então, isso que eu estou mostrando aqui é uma operação, né? Eu poderia usar, por exemplo, eu poderia escrever aqui pi, por exemplo, ele sabe que é o pi. O que é possível de fazer com isso? Tá? Eu posso criar objetos no R. Um objeto, o que eu crio lá dentro, ele fica armazenado dentro de um objeto. Então, por exemplo, eu coloco aqui A é igual a 5B. Ó, vejam que já está criando aqui dentro, está armazenando dentro da memória do R, já está armazenando essa informação aqui, A5, B igual a 7. Ó, vejam que já está criando aqui. Isso é uma coisa que a gente não enxerga no R normal, só o RStudio tem essa função, tá? E eu digo assim, ó, C é igual a A mais B. Então, eu tenho a mesma coisa, C é igual a 12. Tá? Então, cada um desses variáveis aqui armazena um conteúdo diferente, tá bom? Ele está me dando uma informação aqui, ó, B é numérico. Né? Que tipos de objetos eu posso ter? O objeto mais básico, mais simples, é um objeto numérico que tem uma informação só. De outra sorte, eu posso ter um negócio chamado vetor. Vamos dizer o seguinte, ó, que eu tenho lá que os diâmetros de tubos de placas de Petri, por exemplo. Eu tenho lá 3 placas de Petri. Tem uma lá que tem 50 milímetros de diâmetro, uma outra tem 48 milímetros e a outra tem 56 milímetros, tá? Isso aqui é tudo milímetros. Então, vejam, agora ele tem o D aqui, ó, ele diz que é um vetor de 3 informações numéricas, certo? Então, se eu pedir para mostrar o D, pedir para mostrar o que é o C, ele vai dizer 12. Pedir para mostrar o D, ele vai mostrar aquelas 3 informações. Bom, mas aí eu quero saber qual é que é, então, o volume dessas 3 placas de Petri que estão com 1 milímetro de altura de líquido. Quanto é que tem de líquido, milímetros cúbicos ali dentro, por exemplo? Seria uma pergunta relevante para vocês. Então, eu posso pegar aqui o volume. Você sabe que o volume vai ser a circunferência, né? A circunferência é I vezes o raio. Na verdade, eu não tenho raio, mas eu tenho o diâmetro, dividido por 2, eu tenho o raio. Isso tudo
elevado ao quadrado vezes a altura, que é 1. Tá? Então, eu boto aqui essa fórmula. O que eu tenho? Eu tenho os volumes em milímetros cúbicos de todas aquelas 3 ali. Tá? Então, eu posso ter essa informação num formato que a gente chama de vetor. Tá? Então, o C e o V são vetores, mas eu posso ter também matrizes, né? Eu posso ter essa informação empilhada. Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso criar uma matriz M igual a de C e D. Então, aqui, matriz M, ó, tenho as informações. Eu botei C e D? Não, desculpe, era D e D. Né? Eu tenho os diâmetros e os volumes. Né? Então, eu tenho aqui as informações dos diâmetros e dos volumes, respectivamente, tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem, tudo certo. Bom, essas informações são legais e tal, mas eles são mais úteis internamente, tá? Na prática, a gente usa muito mais, claro, tem uma aplicação para isso, enfim, é interessante, mas assim, o tipo de dado que eu mais uso, pelo menos eu como pesquisador uso, é o que a gente chama de data frame, tá? O data frame, ele parece uma matriz, só que ele tem mais flexibilidade. Eu vou mostrar aqui, eu vou ler uma base de dados, deixa eu ver até onde é que eu estou aqui. Tá. Então, como é que a gente lê um arquivo no R? Vou mostrar como é que lê o arquivo aqui no RStudio, depois vou mostrar como é que lê lá no RCMDR, tá? Então, vamos lá. Então, arquivo, importar banco de dados do texto. Agora vamos pegar aqui os downloads, a base de dados do professor. Vou pegar aqui o Starling. Tá? Bom, vocês veem que quando a gente abre ele aqui no RStudio, ele já me mostra como é que é o arquivo mesmo lá dentro, né? Então, ele tem um cabeçalho com o nome das variáveis, massa, mês, ninho e réplicas, né? E os números separado por vírgulas. Tá? Então, o nome que ele vai importar é Starling mesmo, ele vai aproveitar o mesmo nome do arquivo que está lá. Encoding, vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Por enquanto deixa assim no automático. Cabeçalho significa que ele tem, a primeira linha tem o nome das variáveis. Se vocês tiverem uma base de dados que não tenha a primeira linha, vocês têm que botar aqui como heading none, né? O número das linhas, você pode deixar automático, pode usar a primeira coluna, pode usar números, enfim, tá? Eu vou deixar como automático. Separador, vírgula, pode ser vírgula, espaço, um tab, depende de como é que o arquivo foi gerado, tá? Estou fazendo isso porque eu estou importando um arquivo de texto. Se fosse um Excel, ia ser um pouquinho diferente. O formato do ponto decimal, se é ponto ou vírgula, né? Quando a gente grava no Brasil com Excel em português, ele salva como vírgula. Quando a gente usa um arquivo que veio de fora, geralmente é com ponto, né? Lá nos países anglo-saxônicos, em geral, eles usam o ponto. Como é que ele separa as variáveis e que tipo de comentário ele usa, se eu posso ter comentários no arquivo ou não, enfim, tudo bem. E aí eu importo. Tá? Bem, eu li agora, e o Starling agora, ele é o que a gente chama de data frame. Quer ver uma coisa? Ó, se eu botar aqui class Starling, ele é da classe data frame. Se eu pedir class de A, por exemplo, ele vai me dizer que é numérico. Se eu pedir class de D, ele vai me dizer que é numérico, é um vetor, né? Se eu pedir class de M, vai dizer que é uma matriz, né? A class é o tipo do objeto. Nós vamos, quando chegar lá na análise de variância, vou mostrar como é que é essa história da classe, porque dependendo da classe do objeto, as coisas vão sair um pouquinho diferentes umas das outras. Vou mostrar agora para vocês como é que isso funciona. Então, vamos ver o seguinte, ó. Então, esse aqui é a leitura do arquivo, tá? Isso aqui é um data frame. Tá. Deixa eu falar outra coisa aqui. Outra informação que é importante para nós é o tal do DIM. DIM é a dimensão do arquivo. Então, se eu pedir DIM de Starling, ele vai me dizer que ele tem 80 linhas e 4 colunas. Tá? Se vocês forem olhar no livro lá do original, onde esse arquivo foi publicado pela primeira vez, esse Starling aqui, vocês vão ver que esse Starling aqui, eles codificaram assim, ó, amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4, separado em coluninhas, assim. Não façam isso não, tá? Tem alguns arquivos que estão aqui codificados desse jeito. Se vocês forem olhar aquele livro lá depois com calma, forem fazer em casa, assim, o passo a passo que está no livro, vocês vão ver que quando o arquivo está assim, a gente tem que transformar ele, não dá para usar ele desse jeito. Ele é praticamente inútil. Geralmente, quando vocês forem digitar os arquivos no Excel e tal, vocês sempre procurem colocar as informações e colocar aqui uma coluna para cada coisa. Então, a gente tem aqui mês 1, mês 2, 2, 2, 2, 2. Não tem uma coluna para cada mês, tá? Ou uma coluna para cada ninho 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá bom? Vamos ver o que mais. Assim, bom, lendo, gravando. Bom, depois que vocês terminarem essas coisas aqui, vocês podem também gravar o arquivo, né? Então, vocês podem... É bem comum a gente querer gravar arquivo aqui, tá? Eu faço isso mais porque eu uso R também para outras coisas mais avançadas do que simplesmente fazer as estatísticas. Mas o que eu acho mais simples de fazer é...
trabalha no Excel, tudo tem que fazer no Excel, importa ele aqui e não mexe no arquivo original lá, deixa ele como está. Então, estatísticas descritivas, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Aqui, então, o R me mostra, o RStudio, né? O R não tem isso, mas o RStudio me mostra o arquivo Starling como ele é, como se fosse uma planilhazinha, tá? Às vezes é legal a gente poder olhar como é que ele ficou lá dentro e tal, dar uma inspecionada nele, mas eu não vou usar isso agora, eu vou me concentrar na parte de cálculo dele mesmo. Então vamos dar uma olhada aqui, como é que a gente faz uma primeira análise descritiva da base. Vou botar aqui summary, né, que é a função que dá um sumário de um determinado objeto, e vou botar aqui o nome do objeto que eu quero, que é o Starling, tá? Então vai dizer assim, ó, massa, menor massa que teve, isso aí o que é então? É uma base de dados que eles pegaram lá, foram em 4 ninhos, pegaram a massa de pássaros, tá? Por 2 meses e mediram essa massa dos bichinhos, tá? Então é isso que é. Tá? Os starlings, esses são uns passarinhos. Então, o bichinho mais leve tinha 68 gramas, o bichinho mais pesado tinha 100 gramas, a média deles era 83,8 e a mediana 84, o primeiro quartil 78 e o terceiro quartil 88, tá? Então essa é mais ou menos dá uma ideia da distribuição, depois eu vou mostrar como é que a gente faz para olhar um pouco melhor a distribuição deles, tá? Bom, só que tem um problema ali, não sei se vocês estão notando, no mês, faz sentido fazer média entre meses? A gente dizer que a média é 1,5 do mês? O que vocês acham? Não, né? Não faz muito sentido fazer média de mês, né? A média do mês é 1,75, né? O que isso diz? Então, assim, o que acontece? Por que ele está fazendo isso? Porque ele pensa internamente que o mês é numérico. Se a gente pedir aqui para olhar, ó, a gente vai olhar que ele está achando que o mês é um número inteiro, ele é um número numérico. Não é, ele é um fator, né? Então, assim, o que eu faço? Eu vou fazer isso da maneira mais complicada e depois eu vou mostrar para vocês como é que é o jeito um pouco mais simples de fazer isso, tá? Mas eu vou dizer o seguinte, olha, o objeto Starling, aí eu boto um dólar, né? A variável dólar separa o nome do objeto dos seus conteúdos, né? Então eu vou botar aqui, ó, Starling mês é igual a fator do Starling mês. O que eu estou dizendo? Eu estou substituindo, mês. Então, o que eu estou dizendo aqui com esse Starling mês é o factor de Starling mês? Eu estou dizendo assim, ó, o mês que tem lá dentro do Starling agora vai ser substituído por um fator, uma variável que é categórica, construída a partir do mês. Tá? Então, eu estou substituindo aqui. Ó. Vocês veem que agora, ó, aqui dentro do mês, agora ele está dizendo que é um fator com 2 níveis. Da mesma forma, ninho não é o ninho 1, 2, 3, isso não é o número do ninho, né? Não é um número que faz sentido ter uma média, né? A média é 2,5 do ninho, diz muito, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa com o ninho. Starling, dollar, ninho, igual factor, Starling, dollar, ninho. Ele já sabe que é um fator. Bom, agora, a partir desse momento, quando eu der summary, ele sabe que a massa é um número numérico, né? O mês é uma categoria, as réplicas eu vou deixar para lá. Não é numérico, provavelmente, né? Mas eu vou deixar assim, não vou fazer isso agora, porque eu vou perder muito tempo. O mês é uma função numérica, né? Tem 40 observações no mês 1 e 40 observações no mês 2 e o ninho tem 20 observações. Se eu quiser, por exemplo, saber quantas observações teve em cada mês para cada ninho, eu venho aqui e peço um table de mês, Starling. Aí vocês dizem, pô, toda vez que eu tenho que falar no negócio, eu tenho que fazer Starling, dólar, alguma coisa. Dá para fazer uma simplificação aqui, ó. Vocês podem botar aqui um negócio chamado attach Starling. Então aí, a partir do momento, o Starling, todas as variáveis do Starling passam a ser uma variável simples. Eu posso acessar diretamente. Então eu venho aqui e boto um table ninho, tá? Eu vejo aqui que tem 10 observações para cada mês, para cada ninho, tá? Então, cada mês, cada ninho, agora eu vou lá e mediu 10 vezes a massa do bicho, do animal lá, do pássaro, cada mês, tá? Isso é uma forma de população cruzada, uma estatística descritiva, mas ela funciona bem para variáveis categóricas. A função table se presta para isso, para saber quantos eu tenho de cada categoria, tá? Então, o table te traz uma tabela de frequências, não é uma tabela daquelas que a gente gosta, que é a tabela aquela de médias, desvio padrão e tal. Mas se vocês pedirem aqui SD, por exemplo, desvio padrão de Starling, por exemplo, vai dar um erro, né? Dá um rolo. Se pedir desvio padrão de massa, por exemplo, ele vai me dizer que o desvio padrão da massa é 6,69, alguma coisa lá que é o desvio padrão da massa. Mas eu não consigo ver quanto é que é o desvio padrão de cada ninho, por exemplo. Então, para isso, eu tenho a função, né, tapply, para fazer esse cálculo aqui. Então, se eu der tapply massa, ninho, mino, eu sei que a média de cada ninho é 87,2 para o ninho 1, 87,2 para o ninho 2 e assim por diante, tá? Então,
eu tenho essa opção de usar uma tabela muito ruinzinha, mas pelo menos eu posso fazer uma primeira análise por aí, tá? Eu vou mostrar quando eu puxar o RCMDR, eu vou mostrar funções um pouco mais simples de usar do que essas aí, que a gente tem que digitar elas na mão aqui mesmo, tá? Outra coisa que é importante de observar, de todas que a gente tem uma função, é o boxplot. O boxplot é o seguinte, pegar um boxplot, uma variável numérica, massa, por exemplo. Vocês vão ver aqui, essa informação que está aqui diz o seguinte, olha, a média dela é 80 e poucos, né? Aí ele vai te dar umas informações do tipo, quão disperso está a informação naquilo ali. Tá? Então, o que a gente quer? A gente quer mais compacto, tá? Se a gente tem muito espalhado, assim é ruim, tá? Outra opção é usar boxplot massa, vírgula, ninho, por exemplo. Né? Ele vai te dar... é que eu errei aqui? Massa... Isso, agora sim. Massa, til, ninho, vai te dar a massa por ninho, tá? Então, ela vai te dizer o seguinte, olha, o ninho 1, os bichinhos eram mais gordinhos, né? No ninho 2, os bichinhos não eram tão gordinhos na média, eles eram um pouquinho mais magrinhos, e no ninho 4, eles eram os mais magrinhos de todos. De novo, será que a diferença é significativa entre os ninhos, né? Ou será que, por exemplo, vocês estão aplicando lá, vocês têm lá 4 recém-nascidos, né? Podem ser grupos de recém-nascidos. Vamos supor que isso aqui não são ninhos, mas são crianças em lactação que vocês estão testando um determinado tipo de alimento, um determinado tipo de componente ou um tratamento nanotecnológico, sei lá, em 4 grupos de crianças, e aí vocês estão querendo verificar, acompanhar e tal as massas dessas crianças, né? Aqui ao longo se tem uma diferença significativa entre os ninhos, tá? Então, vejam, essa estatística, ela dá uma visão um pouco melhor do que só a média, né? Embora não muito conclusiva, né? Uma outra informação que eu gosto muito do boxplot é que ele dá essas bolinhas aqui, ó. O que são essas bolinhas aqui? Significa que tem um número que está muito fora da curva. Por exemplo, ó, esse cara aqui é o 100 aqui. Não sei se vocês lembram que o número máximo era 100. O 100, ele está muito fora é um ponto muito fora da curva. Esse bichinho aí de 100, pode ser que o cara, na hora de pesar, bateu um vento lá na balança, né? Ele estava lá em cima do ninho, se equilibrando lá para conseguir botar o passarinho em cima do ninho, bateu com a mão, alguma coisa assim, na hora de anotar, não anotou certo, ou que realmente aquele bicho é um pouco mais esfomeado que os outros e está com peso acima da média do ninho, tá? Então, pode ser uma coisa nesse sentido. Então, o boxplot é um grande elemento para pegar essas coisas, assim, de erros de dados, tá? Por último, uma coisa que vocês vão provavelmente usar muito é o histograma, tá? Boa parte das estatísticas que a gente usa, elas gostam que os dados tenham uma curva normal, uma distribuição normal ao redor da média. Então, o histograma permite que a gente olhe a distribuição e veja se ela tem uma distribuição normal ao redor de uma média, né? Então, dá para considerar essa massa aqui um valor próximo da curva normal, tá? Tem testes para ver se é ou não e tal. Lá no livro aquele de bioestatística, ele fala de uma série de testes, mas não vou entrar no mérito da questão aqui. Vocês olhem lá no livro que tem explicação ponto a ponto com esses mesmos arquivos que eu estou usando aqui, tá? Bom, e é isso. Bom, agora, deixa eu fazer uma pausa aqui para dizer o seguinte para vocês. Essa ferramenta aqui, ela é muito legal se tu sabe os comandos, né? Por exemplo, eu poderia fazer aqui todos os cálculos, todos os testes que eu vou fazer aqui em diante, eu poderia fazer usando comandos. O problema é que a gente, assim... Quando a gente está na faculdade, a gente é aluno, e mesmo depois que a gente se forma, a gente não está fazendo isso todo dia. A gente está fazendo isso uma vez que outra na vida, né? Vamos combinar. Vai fazer teste estatístico toda hora. Então, assim, a tendência de tu esquecer algum comando é muito grande. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar do zero, vou fechar aqui, e vou começar mostrando uma forma que eu considero um pouco mais simples de trabalhar. É o seguinte, perguntar se eu quero salvar, eu não vou salvar nada, eu vou começar do zero, vou iniciar todo o processo de novo, mostrar para vocês como é que é a forma que eu acho, assim, se tu não é um usuário avançado de R, como é que tu começa a aprender ele e depois tu vai fazer tua vida, né? Se tu um dia ficar avançado, melhor. Então, vou chamar o RStudio de novo. E aí, dentro do RStudio... Oi, Sofia, fala. Eu tenho uma pergunta. Fala. O R é uma ferramenta para meio que calcular coisas mais avançadas, porque, tipo, desvio padrão, essas coisas, a gente consegue calcular no Excel, né? Então, isso teria pra, tipo, até mostrar gráficos, essas coisas, mais para isso do que para esses cálculos normais. Eu tô mostrando aqui que, na verdade, assim, ele às vezes tu precisa desse cálculo, saber que ele faz esse cálculo normal por trás das coisas, mas, assim, realmente, é usar um canhão para matar colibri, né? Assim, um canhão para matar Starling, né? Assim, tipo, ninguém vai usar o R para fazer, eu quero saber quanto é que foi a média do meu semestre agora, eu vou botar no R, né? É pouquinho, né? Sim. É a calculadora. Mas, assim...
tipo, para fazer esse tipo de estatística, ele permite coisas um pouco maiores. Vocês lembram que eu comentei logo no início que o R ele tem pacotes, ele tem uma série de bibliotecas que a gente pode abrir, tá? A biblioteca que eu considero, assim, uma das mais importantes do novato em R instalar é uma biblioteca que se chama RCMDR. Depois eu vou mostrar como é que instala aqui para vocês, e vai estar gravado no vídeo, enfim. É essa aqui, ó, RCMDR, Commander. Então, assim, ó, como é que a gente ativa ela? A gente vem aqui, clica nesse checkbox que tem aqui do lado, tá? Clica nela e ele já vai carregar a biblioteca. Ó. Então, não precisa dar um comando, library, não sei das quantas, para carregar a biblioteca. Ele vai carregar aqui mesmo. Tá? Ele está carregando as bibliotecas, ele está um pouco mais lento, porque eu estou fazendo compartilhamento de tela, né? Em geral, ele para mim carrega um pouco mais rápido. Tá? Para mim deu um errinho aqui, mas tudo bem. E aí ele vai abrir uma janela que é o tal do R-Commander. Tá? O que é o R-Commander? O R-Commander, ele permite que tu faça uma série de estatísticas só clicando e selecionando. Então, por exemplo, eu posso... Claro, qual é que é a sequência, tá? Então, lá no outro era no menu arquivo, né? Aqui é no menu dados. Então, eu venho no dado, dou um import da data, aí eu venho aqui e seleciono se eu quero do texto, se eu quero do SPSS, se eu quero de SAS, se eu quero do Unitab, Stata, Excel. Tá? Então, eu vou importar de um arquivo texto, né? Vou chamar ele de Starling dessa vez, vou colocar aqui, Starling. Ele pergunta se o nome das variáveis está no arquivo, na primeira linha, tá? A gente sabe que sim. Ele não mostra aqui, né? Ele é um pouco menos amigável para abrir do que o outro, tá? Se quiser abrir no outro antes e depois entrar aqui, também dá, tá? Mas eu vou botar aqui. Então, se ele é... Tu pode abrir um arquivo que está no teu computador, tu pode abrir um arquivo que tu copiou e colou, né? Tu abriu lá um arquivão, copiou, selecionou a parte que te interessa, de repente não quer todas as linhas, copia só uma parte, pode colar dentro de um troço e já sair trabalhando aqui. Ou se de repente tem uma base de dados que, vamos dizer, o professor disponibilizou na internet, tu pode abrir diretamente a base de dados da internet sem precisar baixar no teu computador, né? O separador, ele vem com um padrão espaço em branco, que não é muito bom, bota vírgula, né? E o ponto decimal é o ponto. Tá? Eu venho aqui, aí eu vou abrir o Starling aqui, tá? E ele já leu o Starling aqui. Fez a mesma coisa, carregou lá o Starling, tá? Então, o banco de dados ativo é o Starling. Agora eu posso mexer nos dados. Então, aqui, ó. Então, ao invés de eu dar aquele comando lá, dizer o seguinte, olha, amiguinho, Starling, dólar, eu posso fazer isso, eu posso entrar aqui agora no RStudio e mudar o que eu quiser no comando. Mas se eu sou um pouco mais preguiçoso, eu posso chegar aqui nos dados, dizer assim, manage variables, convert numeric variables to factors. Eu digo assim, ó, o mês, aí eu tenho que apertar o Shift, né? E o ninho são são fatores, e aí vou usar o mesmo nome que tinha antes, que é o padrão, ou eu quero criar uma variável nova lá e tal, né? Que tem um nome aqui. E tá, ok. Feito? Tá pronto. Tá valendo, tá? Isso significa que eu já recodifiquei, ela tá certinho e tal. Eu posso pedir, por exemplo, estatísticas, sumários do banco de dados ativo. Ele vai lá e roda o summary. Se a gente não lembra como é que é, se é summary, é describe, como é que é mesmo o comando, ele já puxa ali e tá feito o negócio. Então eu vejo aqui que eu tô com a massa certinho aqui, mês, tal, ninho, tudo bem. Só que vocês vão botar isso num artigo, num trabalho o professor vai querer o pescoço de vocês, não serve para nada. Essa tabela é muito feia, né? Então dá para fazer umas tabelas um pouco mais bonitinhas, do tipo assim, ó, sumários numéricos, né? Então eu posso dizer assim, ó, eu quero sumarizar a massa, né? Ele vai me dizer, ó, a massa é média 83,8, o desvio padrão é tal, o IQR é tal, 0, e aí aqui são os quartis, tá? Aqui o 0 e tal e 100. E frequência é 80. Mas essa informação, como diz a Sofia, o Excel te dá também, né? Tu não precisa fazer isso. Então, vamos pedir um pouco mais, então. Vamos ver uma informação que é muito mais interessante, que é saber, afinal de contas, qual é que é a média, desvio padrão e tal, por ninho. Então, massa, sumariza por grupo, né? Escolhe uma variável aqui, que é o ninho, e que vai aparecer que é summarize by verbo e tal. E aí já apareceu aqui que a média do ninho 1 é tanto, o desvio padrão é tanto, a média do desvio do 2 é tanto e tal, assim por diante, tá? Sem conhecer muito, eu acho que tem uma diferença significativa de médias entre os ninhos, tá? Bom, vamos lá. Vamos olhar também entre os meses.
Será que tem uma diferença? Como é que é a característica entre os meses? Eu vou lá em estatística, sumários numéricos, e aí, em vez de sumarizar por ninho, eu vou sumarizar por mês. E aí eu vejo que lá, realmente, a média no mês de fevereiro é bem mais alta, né? De novo, deu problema aqui no meu R. E da apresentação. Ver se ele tá... Perdeu. Aqui de novo, vou abrir o SNDR aqui, vamos embora. Então, assim, isso mostra o seguinte pra gente. A gente tem que ir salvando de tempos em tempos, tá? Porque tranca mesmo. Tá? Vou abrir de novo aqui. Então, como é que a gente faz para lembrar disso daqui a um tempo? Acontece muito comigo o seguinte, ó, eu mando um artigo para uma revista, tá? Eu faço uma análise estatística e mando um artigo para uma revista. E aí essa revista resolve daqui a 2, 3 meses me pedir uma análise adicional. Como é que eu faço para me lembrar? Deixa eu mostrar para você o seguinte, ó. Vamos fazer assim, eu vou de novo, dados, portadados do texto, vou chamar de Starling, vírgulas, ok, Starling CSV, ok, tá? Bom, vocês veem que ele está salvando aqui no meio um negócio chamado R-Script. Eu vou trabalhar um pouco mais nele aqui e já vou mostrar para vocês uma coisa. Dados, gerenciar as variáveis, converter para fator, mês, ninho e réplica, tudo, usar número, mesma variável, ok, aí vai dizer que ok, pronto. Tá, agora, se vocês vão olhar aqui, ó, ele está salvando os comandos aqui nesse cantinho, aqui nessa janela que ele chama de R-Script. Então, vocês podem salvar esse script aqui, ó. Vem aqui, File, Save Script, e aí vou chamar de rcommander.r mesmo. E depois, a próxima vez que vocês quiserem, vocês só carregam esse script e rodam os comandos de novo. Então, por exemplo, vamos dizer o seguinte, eu estou fazendo o trabalho da faculdade, né? E já são 2 da madrugada e eu estou morta de cansado, né? Quero dormir. O que eu faço? Salvo o script com tudo que eu fiz até aquele momento, né? Com todas as transformações e todas as coisas que eu fiz até aquele instante. E no outro dia de manhã carrego aquele script, mando rodar até ali, e dali diante eu sigo trabalhando do ponto onde eu parei. Então, o script é um recurso muito bom que o R tem, né? Apesar de ser ruim de ler, assim, né? Parece uma linguagem de programação, assim e tal. E é uma forma de tu conseguir resgatar a memória do que tu fizeste até então e de salvar a tua posição no jogo também, né? De uma certa forma, tá? Bom, agora vamos ver o seguinte. Será que tem diferença significativa de média entre os meses? Ver se os meses, se as medidas naqueles 4 ninhos, no mês de janeiro e de fevereiro, tem diferença significativa de média. Ou seja, será que os passarinhos engordaram de um mês para o outro? Vamos olhar, né? Eles estavam em confinamento, provavelmente sim. Vamos olhar aqui em estatísticas, né? A gente vai usar... a gente poderia também usar tabelas de contingência e tal, mas eu vou deixar vocês brincarem aqui depois sozinho com isso aqui, tá? Então, na verdade, boa parte dos testes, tá? Experimentos, está aqui nessa janela aqui, tá? Por exemplo, teste de comparação de média. Então, um teste para uma amostra única, não é o caso, ou para amostras independentes. Eu não sei se isso aqui é bem amostra independente, porque um mês e outro acho que eles foram nos mesmos ninhos, mas faz de conta que são ninhos diferentes, tá? Não é bem independente, que seria pareado, tá? Eu não sei porque ele não está me abrindo pareado, eu tenho que descobrir porque ele não abriu pareado. Vamos lá. O grupo mês, variável de resposta massa, tá? E opções, eu posso saber se eu quero dos dois lados, ou se eu quero saber se a diferença é menor que 0, maior que 0, eu quero saber se a diferença entre 1 e 2 é significativamente menor, maior, enfim, tá? Aquelas coisas lá de variâncias iguais, nível de confiança 95 e tal, vou deixar tudo padrão aqui, mas, vamos lá. Dá um OK aqui, tá? Então, ele vai rodar esse comando ttest aqui, né? E se vocês lembram das aulas estatísticas de vocês, vai dizer o seguinte, ó, ttest, massa, mês, alternativa two-sided, nível de confiança 95, data Starling, tá? Então, ele vai dizer o seguinte, que o teste T de diferença de média entre eles é menos 8, 77 graus de liberdade, né? O valor de P, 2.774, e na menos 12, ou seja, ele você sabe, menor que 0,05, ele é significativo, né? A diferença de médias é significativa entre um grupo e outro, ou seja, a média do grupo 1 é significativamente menor, a média do grupo 1, que seria o mês 1, né, é significativamente maior do que o do mês 2, tá? Não são independentes, deveria ter pareado, mas deixa assim, tá? Eu acho que porque não tem a identificação do ID da criança lá, mas vamos lá, vejamos. Assim, então, eu estava dizendo, se vocês quiserem fazer aqui diretamente, vocês podem fazer t.test, né, massa, função do mês, data, ao Starling, tá? Aqui é a mesma coisa, vai funcionar igual, tá? Bom, e pro ninho, vamos fazer o teste pro ninho? São 4 ninhos, teste T, vou botar aqui teste T, massa, ninho, data Starling. O que ele disse aqui? Mais de 2 níveis. Mais de 2 níveis o teste T não funciona. Teste T é só para comparar 2 grupos em uma variável. Quero saber se a massa é diferente entre os dois.
é teste T. Se eu quiser saber mais informação, tem que usar uma outra estatística que se chama análise de variância. Essa aqui, ó. Opa, desculpa. No R Commander, tá? Venho aqui, estatísticas, médias, aí ANOVA, né? Aí ele vai perguntar o nome do modelo que eu quero salvar. Eu posso salvar vários modelos para depois me lembrar como é que eles eram, né? Eu sinto saudade deles. E aí, escolhe um grupo, que é o One-Way ANOVA, né? Eu posso escolher um grupo. Depois, se eu quiser fazer a comparação de ninho e mês, eu posso fazer a Multi-Way ANOVA, mas vamos ficar por enquanto só no One-Way ANOVA. Eu quero saber o seguinte, ó. Será que a diferença entre o ninho e a massa é diferente? E aí, eu vou pedir par a par, tá? Comparação par a par, porque se eu não ligar essa comparação par a par, ele só vai me dizer o seguinte, olha, tem um dos ninhos que é diferente dos outros, não sei qual. Então, eu tenho que pedir essa comparação par a par aqui, que vai fazer com que o R calcule a diferença entre o 1 e o 2, o 1 e o 3, o 1 e o 4, o 2 e o 3, e assim por diante. Ele vai fazer par a par. Se eu tiver 20 grupos, ele vai fazer 20 comparações par a par, tá? Não tenho 20 grupos. Bom, e aí vai lá. Aí ele já me dá o grau de confiança, né? As diferenças entre o 2 e o 1 não são significativas, dá para ver aqui, porque o intervalo de confiança passa pelo zero, né? Então, uma parte está dentro, outra parte está fora, né? Uma parte... Ele não é significativa a diferença, esse aqui é significativa. A diferença entre o 4 e o 1 é significativa, o 4 é bem menor que o 1, como a gente tinha visto já na média, né? A média dessas aí, né? Uma média de 70 e poucos para uma média de 80 e poucos, não tem como ser diferente, né? Aqui não é significativa a diferença, aqui, apesar de muito grande, ó, tá próximo da borda de não ser mais significativo aqui. Se ele fosse um pouquinho menor a média, né? Se esse desvio fosse um pouquinho para cá, assim, ele já sairia fora da zona de inconclusão, né? 4 e 3 também não é significativa a diferença. Então, como é que a gente lê essa ANOVA aqui, ó? A gente lê o seguinte, vou voltar aqui para o início da ANOVA, né? Ele diz o seguinte, aqui, massa, grupos igual a ninho, aqui, ó, ANOVA, bem aqui no início. A OV, que é o comando que faz a ANOVA, diz o seguinte, que o ninho é significativo, a diferença de médias entre os ninhos é significativa, mas não fala mais nada. Então, aí, os estudos subsequentes, tá? Que são essas comparações média-média, vão mostrar que a diferença significativa ela só ocorre aqui entre o 4 e o 1, bom? Que tem aqueles asterisquinhos ali, beleza? Meninas, uma hora falando, assim, e que eu já cobri praticamente o que eu precisava fazer para vocês, assim, eu mostrei quais eram os principais testes estatísticos, falei o papel dos scripts, falei do teste T da ANOVA, que são os principais mesmo, falei das principais estatísticas, como é que se faz, falei do RCMDR, agora eu quero só falar algumas generalidades de como é que se instala pacotes, como é que se instala os produtos, e era isso. Vamos ir adiante? Uma pergunta. Fala, Nicole. Aqueles artigos de meta-análise, eles são feitos pelo R? Pode ser também, tá? O que é a meta-análise? Meta-análise é o seguinte, eu pego uma série Tem um colega meu que ele usa muito a meta-análise com R. O que eu faço? Eu pego uma série de artigos diferentes que testaram aquela mesma relação, né? E ao invés de... Eu não tenho acesso aos dados, nem eu tenho aqui eu tenho acesso aos dados, digamos, do peso dos ninhos. Mas digamos que eu fui lá numa base de dados e baixei os artigos, né? E eu tenho só as tabelas que o cara imprimiu. A meta-análise, ela vai olhar só aquelas tabelas ali, tá? Então, isso é a meta-análise. Sim, o R tem essa função, mas não aqui diretamente. Aí precisa de um pacote específico para isso, tá? Deve ser bem chatinho de fazer. Esse meu colega, ele gosta. Eu, particularmente, eu nunca fiz, assim. Eu não sei dizer se é chato ou não. Tá? Nunca fiz meta-análise. Eu, particularmente, eu já li, acho que é um esforço interessante, né, de consolidação do conhecimento, porque quando a gente faz um experimento desses, que nem esse que está aqui, né, vocês vejam, tem 40 medidas, né, em 4 ninhos por 2 meses. Qual é a chance que eu tenho de que isso aqui talvez seja realmente importante para entender alguma coisa, seja lá o que, né? Então, é preciso ter formas de identificar na literatura, né, científica tendências um pouco mais amplas, né, baseadas em estudos muito maiores. Então, assim, quando tu tem 20, 30, 40, 50 estudos publicados no mesmo assunto, uma meta-análise faz sentido, né? Eu particularmente não gosto, eu gosto de fazer um artigo novo, com dados novos, né? Mas eu consigo entender o valor que a meta-análise tem. Eu tenho uma pergunta sobre esses comandos do R aí.
Tá? Quando tu clica ali no Help, por exemplo, ele dá um... Clica ali no Help, gente, dá uma olhada rapidinho. Tá bem, tá bem. Ele dá os comandos, assim, tipo, ele explica como é que funciona a situação. Ele tem assim, então quando tu clica na casinha aqui do Help, tá? Aqui eu tava olhando a última página, o navegador do Help, tu pode voltar para ver tudo que tu tinha visto e tal, né? Então assim, por exemplo, se tu sabe que tu quer uma coisa, mas tu não sabe direito como é que é, sabe? Eu não sei bem o comando. Sim. Tu pode dar 2 pontos de interrogação aqui. Tu faz 2 interrogações e tu coloca uma coisa mais ou menos parecida e ele te acerta lá. Ele tenta te achar. Por exemplo, eu não me lembro mais como é que é o comando da Nova, né? Eu não me lembro mais que é a AOV. Então eu boto aqui, interroga a Nova e vai me trazer no Help, pesquisando lá tudo que fala de Nova. Então assim, ele vai falar, ó, algumas funções e tal, tudo que fala de ANOVA lá na base de dados, tudo fala de ANOVA, na verdade, né? Mas assim, a ANOVA é usada para quase tudo. Mas é isso. Tu pode entrar aqui, tem essa manual, que é a introdução ao R, tem aqui uma informação sobre importação e exportação, tem a referência dos pacotes. Então, tudo que vocês precisam de comandos básicos está no pacote base. Tá? O pacote básico tem todas as coisas aqui. Então, tem o apply, o lapply, o data frame, como é que converte para matriz, como é que não sei o que. Então, tudo está aqui. Tá? Então, as informações estão todas ali no help, tá? Tá bom. Então, dá para fazer. Mas assim, também tu pode fazer a primeira, que nem às vezes eu faço a primeira conta, digamos assim, a primeira passada eu faço com o R-Commander, às vezes, eu não lembro mais direito como é que faz, eu vou lá no R-Commander, acho o comando pelo menu, né, e faço o que eu tenho que fazer e salvo aquele script, às vezes eu fico só mexendo naquele script lá, que fica mais fácil, às vezes, digitar o script do que ficar clicando todas as vezes de novo, desde o início, né, que nem eu fiz aqui agora, tá? Mas é questão de gosto. Tá. Para instalar o R, então, tu entra primeiro lá no site do R, que é o rproject.org, né? Acho que vocês devem ter feito isso já, talvez. Não? Para instalar, então, é o seguinte, tu entra lá em rproject.org, né? E aí, aqui nesse rproject, eu acho que eu errei, não é rproject, é r-project. É r-project, né? Então, tu entra aqui e tem uma série de informações, né? Como é que tu baixa, né? Então, tem um download, e tu entra aqui no download, ou entra aqui, tem download R, e aí tu pode baixar para Windows e tal, né? Tem a parte de manuais também, e aí na parte de manuais existe essa parte aqui de baixo, que é a parte da Contributed Documentation, que é uma parte super legal, porque a própria comunidade criou manuais para ele, né? Então, vocês vão encontrar aqui manuais em inglês, manuais com mais de 100 páginas, manuais com menos de 100 páginas, cartões de referência, que é uma coisa que eu acho super legal. Por exemplo, se tu pegar um cartão de referência aqui do Jonathan Barron, por exemplo, e imprimir e deixar do lado do teu computador, ele tem, assim, os principais comandos que tu precisa, sabe? Então, fica meio que um cheat sheet, né? Sim, é uma folhinha de cola para... Folhinha de cola para, tipo, deixa impressa ali do ladinho, como é que eu faço tal coisa e tal, tu já tem ali, né? Então, pode... E aí tem textos em outras línguas além do inglês, se vocês quiserem ler o manual do R em chinês, que deve ser bem legal, croata, tcheco, Danish, né? Farsi, né? Francês, grego, né? Em grego deve ser bem legal. E japonês, polonês e português. Então tem esse livro aqui do Colin Beasley, né? Que é esse professor aqui do Pará, que escreveu esse livro que vocês estão usando na disciplina de vocês. Ele tem um passo a passo, se vocês quiserem baixar o R, instalar no computador de vocês e seguir o Beasley, tranquilo, dá para fazer. Eu vi ali, ele não é uma coisa muito difícil. Ele tem umas coisas que ele faz que são mais complicadas do que precisa. Mas assim, só para vocês saberem que existe, tá? E aí tem uma série de outros aqui, né? Biometria usando R, programação em R, tópicos estatísticos usando R, vai embora, né? Tá? Então, ecologia e aí vai. Tá? Então, como o R é usado por várias áreas, então vocês vão ver que aqui tem espanhol, enfim, né? Então, tem para vários usos, tá? A gente tem na área da economia, econometria, enfim, se usa na área da contabilidade, enfim, tem para todos os gostos, todos os bolsos, tá? Para baixar o RStudio, o RStudio é rstudio.org, aqui tudo junto, aqui não tem o hífen, por isso que eu acho que eu confundi. O rstudio.com, é isso? Eu achava que era .org. Só um segundinho, eu achava que era .org, deixa eu ver se não cliquei no cara errado. Mas é isso mesmo. RStudio, download, RStudio, e aí ele tem uma opção, tu baixar a versão paga, né, por $1.795 ou $1.000 por ano, ou baixar a versão free. A que eu baixei foi a free, tá? Mas se vocês quiserem
ter outras funções adicionais. Se quiserem pagar os $1.000 por ano pela versão paga, podem baixar. Mas assim, a versão free funciona para mim e tá tudo bem. Tá? E para instalar os pacotes, depois que vocês estão dentro do RStudio, fica bem mais fácil. Tu vem aqui em Packages, dá um install aqui, né? E aí tu dá o nome do pacote, RCMDR, e já instala por aqui mesmo e tá feito, e deixa ligado esse tiquezinho aqui, que manda instalar as dependências, ou seja, instala todos os outros pacotes que tu pode precisar. Esse pacote vai chamar depois, porque os pacotes podem também chamar outros pacotes, assim por diante. Então, deixa ligado esse install dependencies, bota lá RCMDR, manda instalar e tá feito. Tem tudo para trabalhar com R de uma forma mais simples, assim. E é isso. Deixa eu ver se eu falei tudo. Ah, tem mais uma coisa que eu queria falar para vocês, rapidinho. Se vocês terem um tempinho. Falei das apostilas, como é que instala. No site, bom, o YouTube tem vários tutoriais em R, em vídeo. E tem um curso que eu vi nesse site EDX. EDX é um site que é mantido por Harvard, não sei o que. Tem lá um que é bioestatística usando R. Então, se vocês quiserem fazer um curso em Harvard, né, dá para fazer de graça na faixa com o EDX.